Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz de Cristo a todos. Certa vez, quando o rei Davi já estava na sua velhice, prestes a morrer, antes que seus dias chegassem, ele deveria, como rei e por mandado de Deus, constituir seu filho Salomão como rei de Israel, o substituindo no trono. Porém, nos bastidores, seu filho mais velho, Adonias, estava conspirando contra Salomão para assumir o trono, antes mesmo que Salomão fosse coroado rei no lugar de Davi. Então Adonias aproveitou o momento, chamou os sacerdotes com o exército do rei e deu uma festa, comemorando com seus comparsas a autoproclamação de si mesmo como rei de Israel, e isso sem o consentimento do seu pai, o rei Davi, que até naquele momento estava vivo ainda. Nisso chega o profeta Natã a Davi e revela a conspiração de Adonias, o seu filho mais velho, na intenção de se apoderar do trono quando Davi assim morresse. Davi chama os sacerdotes juntamente com o profeta Natã e todo o povo com ele e manda trazer Salomão. Em meio a uma grande festa de pompa preparada por Davi, diante dos sacerdotes e de Natã, o filho Salomão, jovem ainda, foi ungido e coroado rei de todo Israel. Davi, já na sua velhice, sabia que seus dias estavam acabando. Agradece a Deus por ter escolhido Salomão como rei de Israel, mas antes que seus olhos fechassem, Davi chama Salomão, agora rei de Israel, e lhe dá uma última ordem que está registrada lá em 1 Reis capítulo 2, versículo 2. Olha o que ele vai dizer. E eu vou pelo caminho de toda a terra. Tu, pois, esforça-te e seja homem. Davi sabia o que estava dizendo, pois ele tinha conhecimento que seu filho mais velho, irmão do agora rei Salomão, estava conspirando para usurpar o trono. Então Salomão não podia ter atitude infantil e nem ser frouxo diante daquilo que ele teria que enfrentar como rei, mas sim ser homem de coragem. A atitude que Salomão iria tomar com relação ao seu irmão conspirador iria determinar o seu reinado, se seria um fracasso ou se confirmaria. Hoje nós estamos testemunhando com os nossos próprios olhos o tanto de líderes que, ao contrário de Salomão, que foi homem quando precisou ser, muitos líderes de hoje têm se acovardado e agido de forma frouxa diante dos levantes do inimigo contra a igreja do Senhor. Ainda mais esse ano de pandemia, onde muitas lideranças literalmente arriaram as calças com medo da pressão do mundo e até de alguns de dentro da igreja, cuja fé é oscilante, pois confiam mais no que as pessoas dizem e no que os olhos veem do que na palavra de Deus. Não é à toa que Davi deu uma ordem a Salomão: esforça-te e seja homem. Em outras palavras, arregaça as mangas, Salomão, levanta a calça e toma a postura de gente adulta, seja homem. Pois o que vem aí não será fácil para você, Salomão. Salomão foi o rei da história de Israel mais próspero e bem-sucedido no âmbito humano, por causa de 3 atitudes que ele teve no seu reinado. E ao olharmos para a igreja moderna de hoje, vemos que a maioria deixaram essas atitudes de lado e já não se atentam mais para a importância dessas coisas. Quais seriam essas atitudes? Primeira atitude. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, diz que Salomão amava ao Senhor. Amar a Deus é uma decisão de coração e é individual a cada um. Só é possível amar a Deus quando se reconhece quem Deus é e o que Ele fez por você. Salomão viu tudo o que Deus fez na vida de seu pai Davi, através de Davi e por meio de Davi em favor do povo de Israel. Salomão lembrava de quantas vezes Deus poupou Davi da morte, de quantas vitórias Deus havia dado a Davi, de como Deus prosperou o reinado de Davi, de como Deus abençoou e fez crescer o povo de Israel, das muitas promessas que Deus deu a Davi e as cumpriu. Então Salomão lembrava que Deus era uma pessoa confiável e digno de toda admiração, amor, reverência e temor. Ele sabia que com Deus ele poderia ser apenas um, mas ele seria a maioria. Ele sabia que o exército poderia ser mais frágil, mas ganharia qualquer batalha. Ele sabia que poderia enfrentar o deserto, mas Deus prepararia um manancial a seu favor. Ele sabia que poderia ser jovem, mas Deus o daria sabedoria de ancião.
Ele sabia que os inimigos do reino eram muitos, mas Deus estaria no comando. Ele sabia que iria falhar muitas vezes, mas Deus o perdoaria. Salomão tinha conhecimento dessas coisas. E ao atentar seu coração para isso, Salomão decidiu amar a Deus, assim como seu pai Davi o fez. Segunda atitude que Salomão teve: Salomão andava nos estatutos de Davi, seu pai. Aí o versículo 3 fala sobre isso. O amor e o temor que Salomão tinha por Deus o capacitava a entender que para ter o favor de Deus ao seu lado é necessário obedecer e andar nos mandamentos dele. Salomão certamente presenciou seu pai Davi tocando aquela harpa e compondo uma canção que dizia assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Com certeza ele também viu seu pai escrever a canção que dizia assim: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite, contudo pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. E quando seu pai começou a escrever esse cântico, quando estava passando por um momento de muita angústia? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Salomão sabia que andar nos estatutos de Deus como seu pai o fez lhe garantiria sucesso no reinado, e ele estava disposto a pagar o preço para ter Deus ao seu lado, assim como fez o seu pai. Salomão sabia que se andasse com Deus e obedecesse às suas ordens, todos os seus inimigos seriam banidos e vencidos pelo próprio Deus, e o seu reinado seria de paz e prosperidade. Mas Salomão não era bobo. E aqui nessa próxima atitude vai mostrar isso muito claro. Olha qual foi a terceira atitude que Salomão teve. Salomão, na primeira oportunidade com Deus, ele pediu sabedoria ao invés de qualquer outra coisa. Qualquer ser humano na posição de Salomão como rei de uma nação, a autoridade máxima sobre um povo, se tivesse a oportunidade de ouvir de Deus essa pergunta: peço o que quiser e te será dado, o que você pediria? Riquezas? Poder? Unção? Conhecimento? Vitória sobre os inimigos? Salomão aprendeu com seu pai que a grande virtude de um rei é ter aquilo que não se pode comprar com coisa nenhuma dessa terra. E ele mesmo vai escrever sobre isso mais tarde e vai chamar de o bem mais valioso, que é a sabedoria. Ele diz que ela é mais valiosa do que o ouro, ou a prata, ou o rubi, e que nada se pode comparar a ela. Pois a sabedoria não é uma coisa abstrata que você adquire por meio de conhecimento ou estudo. Nenhum curso, currículo ou diploma vai te capacitar a ter sabedoria. Não é possível comprá-la, nem emprestá-la ou muito menos roubar de alguém. A sabedoria não é uma coisa, e sim uma pessoa. De acordo com Salomão, ele escreveu lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 12 sobre isso. É sábio andar com a sabedoria e prudente ouvir os conselhos dela. O contrário disso é tolice. E nessa tolice muitos hoje têm caminhado, dando ouvido aos conselhos dos ímpios e andando no caminho dos pecadores. Por fim, se juntarão aos escarnecedores. Farão coro com os religiosos que chamam de demitidos os crentes que querem viver uma vida consagrada. Chamarão de santarrão aqueles irmãos que não querem se mundanizar com o sistema dessa terra. Chamarão de tolos aqueles irmãos que querem mais de Deus. Chamarão de fariseus aqueles irmãos que querem estudar mais a palavra por meio do seminário. Chamarão de oportunistas aqueles irmãos que querem fazer a obra de Deus com seriedade.
Chamarão de falsos profetas aqueles irmãos que pregam a verdade, doa quem doer, e aponta o pecado. Estes, como disse Salomão, são vaidades, nada além do que vaidades. São verdadeiros líderes de calcinhas. Eles se afrouxam diante das diversidades que estão sendo lançadas sobre a igreja do Senhor. Se acovardam e distorcem a palavra, para que não tenham que pregar a verdade contra o pecado, e assim não ofender a sensibilidade alheia de crentes cuecas, que pensam que mandam em Deus e dão ordens ao Espírito Santo. Crentes insubmissos a Deus com uma teologia ditatorial, onde querem determinar o que Deus deve ou não deve fazer. Crentes que exercem a função das cuecas, que só servem para segurar o que é proibido tocar e o que é vergonhoso mostrar. São líderes e crentes que dizem: nós temos que acatar os novos tempos e nos adequar à modernidade, transformando assim a igreja em um clube de entretenimento para bodes e ímpios simpatizantes do Evangelho. São líderes crentes que estão comunados com o sistema mundano de tal forma que acham normal usar a igreja como palanque para política, shows da carne e eventos mundanos, manipulando a membresia para os seus próprios objetivos escusos. São líderes e crentes que já não anseiam mais pela volta de Cristo, pois estão mais preocupados com o tamanho de seus ministérios, a quantidade e a rentabilidade das ovelhas do seu rebanho, esquecendo que as ovelhas pertencem ao Mestre, e quando ele voltar, ele arrebatará suas ovelhas para si. São líderes e crentes que o maior desejo deles é ter e possuir coisas nesse mundo, para satisfazer seus desejos carnais, esquecendo que a prioridade é buscar as coisas de cima, que estão no céu, o reino e a sua justiça. O resto e é temporário. O mais importante é a presença da glória de Deus. O mundo procura lideranças como a de Moisés, que não davam passo se a presença de Deus não estivesse com eles. Líderes como Davi, que ansiava a todo custo buscar recuperar a presença de Deus, que havia sido roubado pelos filisteus. Líderes como Josias, que desde a sua infância estava decidido a destruir toda idolatria no meio do povo e estabelecer Deus como o único Senhor digno de adoração e louvor. Líderes como Samuel, cujas palavras não deixavam Deus cair por terra, e por onde ele passava, todos o temiam, pois sabiam que a presença de Deus estava com ele e tudo o que ele dissesse se cumpriria. Cadê esses líderes de hoje nessa geração? Onde estão os crentes apaixonados por Cristo hoje? Afrouxaram-se as cuecas ou mudaram-se as calcinhas? O efeito disso será tenebroso. Por isso os milagres estão raros de acontecer no nosso meio hoje. Por isso as maravilhas não parecem mais acontecer, parece que ficou no passado. Por isso o sobrenatural de Deus já não mais está ocorrendo no nosso meio, parece que se perdeu. Desperta, igreja! O noivo está voltando, tudo o que aqui possuímos, aqui vai ficar. Deixe a picuinha da lei mosaica de lado e caminhemos no Espírito. Deixe a ganância religiosa de lado e busquemos as ruas de ouro celestiais. Deixe a cobiça do poder humano e busquemos a Shekinah de Deus, que é capaz de fazer maná cair do céu, água jorrar da rocha, sapatos e roupas crescer no corpo, e fogo e nuvem de glória nos acompanhar no deserto desta vida. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19 registrou isso. O que é que tem nos impedido como igreja a acatar o conselho que Davi deu a Salomão? O que tem impedido a igreja de se levantar na autoridade e no poder de Cristo e subjugar o inimigo que tanto nos afronta? Seria nossa covardia ou estamos usando roupas de baixo errada? Mas graças a Deus que ainda resta um remanescente fiel em todas as partes dessa terra. Aqueles que não se contaminaram e não se deixaram levar pelo sistema desse mundo. Por meio desses remanescentes fiéis, a palavra de Deus, descrita lá em Malaquias 3,18, se cumprirá. Olha o que diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve.
Se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando aí no botãozinho de se inscrever logo abaixo, e manda esse vídeo para os seus amigos, meus irmãos. Tem muitos irmãos precisando ouvir isso. Precisamos despertar a igreja. E esse vídeo vai ajudar, tá bom? Então manda para eles esse vídeo. E eu deixei vários vídeos aqui no canal para que você possa assistir. Tem muita coisa edificante lá. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Então Deus te abençoe e a gente se vê nos próximos vídeos.